Olá, amigos do Centro Espírita Luz e Verdade, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos ilumine e nos direcione, assim como faz sempre no Centro Espírita Luz e Verdade. Hoje vamos refletir sobre a parábola do mal rico, que está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. E num momento onde a gente vê a desigualdade, cada vez maior no planeta, no Brasil, e essa desigualdade preocupa demais, já que já tínhamos uma parcela da população sofrendo com o desemprego, com a miséria, e no momento onde se orienta o isolamento social devido à pandemia do coronavírus, essa é uma questão que preocupa ainda mais. Devemos todos ajudar o próximo, independente dos recursos financeiros que temos. Mas no momento, essa reflexão de hoje é sobre a prova da riqueza, que no momento se faz necessário compreender para aqueles que possuem mais recursos o quanto precisam ajudar o próximo, o quanto precisam ajudar as instituições, as empresas menores, o governo, tudo aquilo que demanda recursos, que necessita de aparelhos, que necessita de meios para ajudar a todos. Pois estamos vivendo um momento onde vemos que realmente não tem como fugir. Estamos todos conectados, dependemos todos uns dos outros. O trabalho de alguns não vai adiantar se não houver quem consuma, se não houver quem trabalhe naquela empresa. Então, aqueles que podem, os líderes, os grandes empresários, também devem fazer a sua parte mais do que nunca. E nessa parábola do mal rico, dá o exemplo de que o que nós fazemos aqui vai afetar diretamente o que nós vamos colher no plano espiritual, O que nós vamos ter como retorno, lei de causa e efeito. Nós não somos condenados por Deus ao céu ou ao inferno, mas a parábola nos traz essa consequência das nossas ações neste plano material. E diz: havia um homem rico que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ou seja, o rico tinha uma mesa farta, tinha de tudo que queria, seus bens, mas não ajudava aquele que estava ali bem tão próximo dele, até fisicamente, Aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Veja como a situação mudou, Antes Lázaro queria aquelas migalhas que caíam da mesa e não tinha. E aí o homem rico pede a Abraão que Lázaro possa lhe molhar a ponta do dedo na água e lhe refrescar a língua. Abraão lhe responde: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. O rico diz que suplica, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos. Ele se preocupa com a família e pede que dê testemunho destas coisas, a fim de que eles também não vá para aquele tormento, E aí Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas ele fala: não, meu pai Abraão, disse o rico, que se alguns dos mortos for ter com eles, farão penitência. Ele acha que aí eles acreditariam, mas Abraão fala: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. É uma passagem de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e que nos mostra, como é mais fácil a gente se perder aqui no meio desse acúmulo de bens materiais e facilidades que essa prova da riqueza nos traz, não só de bens, como do poder. E eu digo nós porque mesmo no momento
sendo pobres, né? Nós sabemos que em algum momento fomos ricos. Talvez hoje até nesse momento de pobreza seja uma consequência para que aprendamos, né, a viver como pobres, com pouco, e ainda assim temos muito, com certeza, né? Há aqueles que não têm nem o que comer, e nesse momento se faz necessário ajudar todos. E aí aqui diz, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza, constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos, porque não é impossível o rico entrar no reino dos céus, mas é mais difícil, porque ele está mais propenso ao apego aos bens terrenos, né? Ele está mais próximo desses prazeres da vida material. E o que nos faz nos aproximarmos mais de Deus são os sofrimentos, as dificuldades, né? Quando a gente não vê aquela solução aqui e a gente entrega para Deus, entrega e confia que tudo vai se resolver. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Ele queria dizer que você deve se desapegar ao máximo, não necessariamente entregar tudo. Isso não quer dizer também que o espírita não possa, né, buscar ter um conforto, buscar ter determinados bens materiais, e sim que é o emprego que vamos dar. E aí, para isso, a gente vai num comentário de Kardec na questão 816, nas provas da riqueza e da miséria do Livro dos Espíritos, o capítulo da lei de igualdade. Kardec diz: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à miséria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, que cada um de nós que tem a oportunidade de fazer o bem, de doar aquilo que seja possível, que nós não percamos esta oportunidade no momento onde se faz necessário ajudar o próximo, onde se fica ainda mais claro o quanto dependemos uns dos outros, o que acontece com o outro influencia a mim, influencia a minha família, os meus amigos. Que nós possamos perceber o quanto é necessário isso. Que não adianta a gente acumular tantos e tantos bens sem que o outro não tenha nada. É uma caminhada, né? A gente está nessa caminhada da reforma íntima, do aprendizado, e enquanto também não seja algo que a gente venha a fazer com tanta facilidade, com tanto desprendimento, que a gente comece a praticar aos poucos até se tornar um hábito, até que isso não seja algo que, nossa, eu preciso doar isso, será que vai me faltar? A verdadeira caridade, ela tem que ser feita de coração, mas enquanto a gente não consegue fazer ela totalmente de coração, que façamos ainda assim, porque é importante, nesse momento é mais do que necessário. E que a gente se lembre também que além da caridade material, é necessário que a gente pratique a caridade moral, ouvindo o outro, ajudando, dando um conselho quando for solicitado, que a gente possa observar como está o comportamento do outro no momento onde todos nós estamos de alguma forma um pouco aflitos, que possamos, como espíritas, sermos pontos de luz onde estivermos, ajudando, iluminando o outro, amparando e falando palavras de consolo. Que Jesus nos abençoe.